Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Ivane Souza e por hoje, ser segunda-feira, vamos dar início a mais uma videoaula da nossa disciplina de Ciências. E na nossa aula de hoje, quero que vocês peguem o livro de vocês. É isso aí! Módulo 2, Disciplina de Ciências, lá na página 3. É isso aí! Módulo 2, Disciplina de Ciências, na página 3. E hoje nós iremos estudar sobre os órgãos dos sentidos. Os 5 sentidos. Você sabe o que são sentidos? Sentidos são receptores, ou seja, o que usamos para sentir o mundo. Nós temos 5 sentidos: paladar, audição, tato, olfato e visão. O paladar nos permite reconhecer os sabores dos alimentos ingeridos. O principal órgão desse sentido é a língua. Ela é capaz de diferenciar os sabores: doce, salgado, amargo e azedo. A audição é o sentido capaz de ouvir e processar o som. Para escutar música, por exemplo, utilizamos a audição. O principal órgão desse sentido é o ouvido. O tato. O tato é o sentido do toque. Seu principal órgão é a pele e é com o tato que sentimos as texturas e a temperatura. Olfato. Sentimos odores, cheiros com o nariz. Chamamos de olfato o sentido que nos permite perceber os cheiros. Os sentidos do olfato e do paladar agem juntos para identificar melhor o gosto dos alimentos. Visão. Visão é o sentido que nos permite enxergar. Os olhos são responsáveis por esse sentido, pois através deles vemos tudo ao redor. Esses são os 5 sentidos: paladar, audição, tato, olfato e visão. E então, como vocês puderam perceber, o corpo humano possui 5 sentidos e é eles que nos permite descobrir o mundo ao nosso redor através de algumas partes do nosso corpo. Vocês lembram quais são os 5 sentidos que foram falados? Visão, paladar, olfato, audição e o tato. Quero que vocês repitam junto com a tia. Visão, paladar, olfato, audição e o tato. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada sentido para que vocês possam aperfeiçoar e entendê-los melhor. A visão. A visão é um sentido que nos permite ver tudo o que está ao nosso redor. As cores, as formas, os tamanhos, as pessoas, tudo o que está na paisagem aonde abrimos os nossos olhos e enxergamos. Ou seja, os principais órgãos que nos permite ver, enxergar são os olhos. Então podemos dizer que os olhos são os principais órgãos do sentido da visão, ok? Agora vamos falar sobre a audição. A audição é os sentidos que nos permite ouvir os sons, como por exemplo, os sons do canto dos pássaros, o som da buzina, o som
de uma música, o som de passos, o som de conversas, ouvindo pessoas conversando um pouco distante. Então podemos captar os sons que tem dentro, presente, no ambiente aonde estamos. E os órgãos que nos permitem ouvir esses sons são as orelhas, né? As orelhinhas, onde temos duas, uma no lado direito e uma no lado esquerdo. Então ela nos permite ouvir os sons. Agora vamos falar sobre o paladar, o sentido do paladar. O paladar também é conhecido como gustação, né? E ele nos permite sentir os sabores dos alimentos quando comemos. Por quê? Porque a língua é o principal órgão do paladar e ela fica dentro da nossa boca. Então podemos perceber que a língua ela é responsável por sentir os sabores. Quais são os sabores? O doce, o salgado, o amargo e o azedo. Vamos lá dar exemplos de alimentos doces. O bolo, o pirulito, o pudim, não é verdade? Todos esses alimentos são doces. Colocamos na nossa boca e já sentimos o açúcar. Vamos falar sobre alimentos salgados. A pipoca, a carne, que mais? O queijo, o presunto. Todos esses alimentos, eles são salgados. Por quê? Porque quando colocamos na boca, sentimos o sal, não é verdade? Agora vamos falar sobre os alimentos amargos. Temos como exemplo principal o chocolate. O chocolate, o café, são exemplos de alimentos que são amargos. E azedo, temos como exemplo o limão. Para sentirmos o real sabor dos alimentos, o paladar também precisa do olfato. Por quê? Porque o olfato ele é responsável pelo cheiro, não é verdade? E às vezes, quando estamos com o nariz entupido, né? Naquele dia onde estamos meio gripados, aonde o clima está muito frio, o nosso nariz começa a ficar entupido. Então, quando vamos comer algum alimento, quando o nariz está entupido, podemos sentir apenas uma parte do sabor daquele alimento, devido pelo nariz também fazer parte desse processo da gustação, tá bom? Agora vamos falar sobre o olfato, que já estamos falando sobre ele. O olfato é o sentido que nos permite sentir os cheiros, os odores, como por exemplo, a gente não precisa ver, mas o nosso nariz ele acaba percebendo antes do que a gente possa chegar naquele momento. Como por exemplo, a fumaça. O nosso nariz ele consegue sentir o cheiro da fumaça, mesmo a gente não vendo a fumaça ali naquele momento, mas ele consegue perceber através do ambiente o cheiro, ele vai captar o cheiro. Assim também como podemos perceber com o nariz o cheiro do perfume, das flores, da comida que a mamãe ou o papai está preparando, não é verdade? Podemos sentir cheiros bons, agradáveis e cheiros ruins, desagradáveis, como por exemplo o odor do lixo. Para alguns animais, o olfato ele é um excelente sentido para a sobrevivência dos animais, como por exemplo o lobo, o cachorro, eles utilizam muito o olfato para farejar algo que eles buscam ir atrás. E agora, por último, vamos falar sobre o tato. O tato é com ele que podemos sentir as sensações, o liso, o áspero, o duro, o mole, o molhado, o seco. E quem é responsável por sentir isso é a nossa pele. Então, todo o nosso corpo é revestido da pele. Então, quando algo quente encosta no nosso rosto, no nosso braço, na nossa perna, podemos sentir, porque toda parte do nosso corpo possui a pele.
Assim também podemos perceber o molhado quando cai em nosso corpo. Um exemplo, quando estamos tomando banho, podemos perceber que o nosso corpo ele começa a sentir uma sensação de molhado, quando a água começa a cair. Podemos perceber o macio, quando apertamos bem forte um urso de pelúcia, né? Podemos perceber bem macio através do pelo, do algodão, não é verdade? Agora, vamos ver se você aprendeu. Qual é o sentido utilizado para sentir os sabores? Resposta é o paladar, através da língua. Vejo através dos olhos e, para isso, utilizo o sentido da visão. Muito bem! Você pode me dizer quais os sentidos que estão abaixo? Paladar, audição, tato, olfato e visão. Então, esses são os 5 sentidos. E agora é hora da atividade em relação a todas essas informações que vocês acabaram de ter. Na página 3, quando estudamos sobre os meus sentidos, vimos alguns quadrinhos onde fala sobre os órgãos e os sentidos. Lembrando que os órgãos são partes do corpo e o sentido é aquilo que vai sentir, né, a função. Como, por exemplo, eu tenho olhos e visão. Quem é a parte do corpo? Os olhos. Então, os olhos vão ser os órgãos. E a visão vai ser o sentido, né? Porque é a função dos olhos, tá bom? Então, lá na página 3, diz o seguinte: sublinhe nos quadros acima as palavras que representam os sentidos. Então, vocês vão sublinhar somente os sentidos aqui. Em cada quadrinho tem um sentido, tá? Vocês vão sublinhar. O que é sublinhar? Passar um traço. Em seguida, vocês vão escrever os 5 sentidos que vocês encontraram aqui, ó, no espaço abaixo, tá? Ao concluir, vocês vão tirar uma foto e enviar para a tia. E a próxima atividade, vocês vão gravar um vídeo mostrando no seu corpo aonde está localizado os 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e o tato, tá? Vocês vão gravar um vídeo mostrando para a tia os 5 sentidos do seu corpo que vocês aprenderam na nossa aula de hoje, ok? Em seguida, envie o vídeo pelo WhatsApp e a tia vai fazer a observação da apresentação, da participação de vocês nessa aula de hoje. Qualquer dúvida, é só entrar em contato que a tia resolve esse assunto. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!